Olá, meus amigos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou aqui para fazer uma coisa diferente esse ano. Eu estava há 3 semanas que eu estava estudando sobre ofensas e eu estava orando aqui nesse quarto, que é onde eu passo boa parte do meu tempo, onde eu estudo, leio a palavra, estudo o meu inglês, onde eu oro, onde eu transcrevo as palavras do bispo, onde eu tenho um momento comigo mesmo, separado, longe de tudo e de todos, onde eu posso estar mais atenta a ouvir a voz do Espírito. E eu estava aqui estudando sobre ofensas e fui orar, né? Fui pedir, Deus, eu não queria que esse ano fosse do mesmo jeito de todos os anos. Todos os anos vai passando o ano e a gente passando mensagens para quem a gente ama, para aqueles que a gente vê, para os que a gente não vê, mas às vezes passa até desapercebido, né, aquilo que nós escrevemos. E eu fui muito impactada por essa palavra e senti no espírito que eu deveria compartilhar com vocês essa ministração. E eu quero dizer para vocês que ela foi muito importante para mim. Eu já tinha um conhecimento a respeito disso, da importância disso, mas agora ela entrou como palavra rema na minha vida. E desde quando eu comecei a estudar sobre isso, eu tenho visto que as minhas atitudes têm mudado muita coisa. E eu espero que ela sirva para você. Eu vou me apresentar porque tem pessoas que eu tenho certeza que vão ouvir essa ministração que não me conhecem. Eu sou Verusca Queiroz, me converti há 11 anos e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Muito obrigada, Senhor, porque eu ouvi a voz do bom pastor e porque eu estive disposta a aceitar as mudanças que o Espírito Santo me ajudou a reconhecer que eu tinha que fazer, né? Eu sei que o caminho é longo, porque perseverar e até o fim, mudando, crescendo na graça, crescendo no amor e crescendo no conhecimento. E eu estou aqui para compartilhar um pouco com você a respeito de ofensas. Eu estava estudando na Wikipédia e eu vi que ofensas é uma palavra que atinge alguém na sua honra, na sua dignidade. É uma injúria, um agravo, um ultraje, uma afronta, sensação desagradável, desgosto, aborrecimento causado por indelicadeza. E quem de nós não foi um dia indelicado com alguém? Não é? E quem de nós não recebeu indelicadeza de alguém? Infelizmente, às vezes acontece porque somos desapercebidos e ofendemos alguém que estava com uma necessidade espiritual, estava com carência espiritual naquele momento. E acontece também porque às vezes somos maliciosos e queremos mesmo dizer aquilo e queremos mesmo magoar a pessoa, mas que a partir de hoje nós consigamos entender o perigo da ofensa na nossa vida e na vida da outra pessoa. Que nós possamos, nesse momento, se colocar na posição do ofendido e na posição do ofensor. Que nós possamos entender como entristece o Espírito Santo de Deus quando nós cometemos uma ofensa. Amém? Então, eu queria ler Lucas 17:1. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Outra versão diz, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Então, irmãos, amigos, vamos procurar pensar bem no que nós dizemos. Vamos procurar pensar bem como nós nos movimentamos perto das pessoas. Faz parte da sabedoria de Deus, faz parte da prudência que Ele nos dá. Basta a gente estar mais atento. Marcos 11, 25, 26 diz, e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Ele não está brincando aqui.
Nós realmente precisamos perdoar. Na medida que nós perdoamos, nós seremos perdoados. E em Provérbios 12:16 diz: mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer. Pois não há acepção de pessoas. Meus irmãos, aqui eu quero falar um pouquinho sobre a semente plantada. Vamos ter cuidado com o que nós plantamos. Aquilo que nós plantamos, com certeza nós vamos colher. Se nós não estamos agradados com a semente que nós estamos colhendo, então vamos começar a plantar uma semente diferente. Não há quem plante limão e possa colher uva doce, deliciosa e saborosa. Então vamos começar a plantar paciência para que as pessoas tenham paciência com a gente. A plantar respeito para que as pessoas tenham respeito com a gente. Para plantar amor para que as pessoas tenham amor por nós. E se você já faz tudo isso e mesmo assim as pessoas continuam te ofendendo, então, meu amor, eu quero ter uma boa notícia para te dar. Deus está querendo trabalhar mais em você, assim como Ele também está querendo trabalhar mais em mim. Nós temos o costume de orar e pedir ao Senhor que Ele nos encha de amor pelo próximo, que Ele nos encha de paciência pelo próximo. Senhor, me dê paciência, Senhor, me dê amor, me dê longanimidade. Mas só tem um jeito da gente ser trabalhado nisso, meu querido. É quando a água mexe e o que é sujo brota. Não tem como a gente ser testado na nossa paciência, no nosso amor, se as coisas estiverem sempre muito bem. Um dia eu estava orando por uma pessoa e eu perguntei ao Senhor assim: Deus, por que essa pessoa é usada dessa forma? Sabe? Sempre para matar sonhos, sempre para maltratar psicologicamente as pessoas, não tem o menor traquejo para lidar com as pessoas. Eu orando e o Senhor me disse: porque ela é usada para teste, para testar as pessoas. Minha filha, quando a água está mansa, a água está parada, a areia desce todinha e fica lá bem quietinha. Mas quando eu saculejo a água, sobe tudo de ruim. Aí vai subir o quê? Em nós, fazendo um paralelo, vai subir o orgulho, a soberba, a altivez de espírito, a falta de paciência. E aí é que eu vou ver, e você vai ver se você está ou não andando no Espírito, se você realmente está amando mais, se você realmente está tendo mais paciência, se você realmente está melhorando a sua forma de ser, entendeu? E essa pessoa era usada com esse propósito. Eu, claro, né, não sou besta, pedi: Senhor, não me deixe ser usada desse jeito, que eu seja bênção de outra forma na vida das pessoas. Não que essa pessoa não seja bênção na vida da gente, porque nas nossas vidas, as pessoas que nos afrontam, que fazem agravos contra nós, eles estão sendo os nossos treinadores. Eles estão nos ajudando a crescer como pessoa. É difícil entendermos isso se não estivermos com o coração totalmente voltado para Jesus, totalmente voltado para as coisas do céu, para as coisas de cima, né? E eu queria falar com você um pouco que a ofensa ela é uma limitadora para nós. Assim como o espaço geográfico é limitador para que a gente cumpra alguma coisa que nós queremos fazer, tipo uma viagem, né? A parte de clima, às vezes o avião não pode decolar porque está chovendo muito, está com tempestade, assim como ele não pode aterrissar porque está com problema na pista, um carro não pode passar porque tem pedra, porque o rio transbordou, e isso é um limitador geográfico. Nós temos um limitador financeiro, nosso dinheiro não dá para fazer
um projeto, para cumprir um projeto, para fazer uma viagem, para ajudar uma pessoa, e é um fato limitador. Nós temos o fato limitador com relação à nossa saúde, o nosso físico, né? Pessoas que têm diabetes têm uma limitação de insulina e que tem que ter cuidado quando vai comer açúcar. E tem vários limitadores na nossa vida. E os limitadores psicológicos, que é a timidez, a insegurança, que faz com que dificulte o nosso alcançar um alvo. E a ofensa nada mais é do que um limitador para que nós cresçamos espiritualmente. E foi por isso que eu resolvi falar com vocês, meus amigos, sobre isso. Eu espero ser luz para vocês. Eu espero estar sendo usado pelo Espírito Santo nesse momento para ser luz na sua vida. E eu oro agora, pedindo ao Senhor que esteja sobre a sua vida, abrindo seu entendimento, abrindo seu coração, para que o ano que vem seja um ano diferente. O ano onde você se ofenda menos e onde você ofenda menos, onde se ofenda menos e onde ofenda menos as pessoas. E com isso você vai ver que você vai ter uma mudança espiritual. Amém? Hoje em especial, falando sobre as ofensas, eu quero lhe dizer que a ofensa ela tem dois amigos que andam de mão dadas com ela. Tem a ira e tem a amargura. Só que a ira, ela muitas vezes, ela é momentânea, né? Nós somos ofendidos e queremos revidar e a ira vem e nós não nos controlamos e acabamos fazendo o quê? Palavras de baixo nível com as pessoas, outras pessoas agridem psicologicamente e fisicamente outras, né? Um olhar de desprezo também a ira faz a gente dar, mas geralmente ela vai às vias de fato, não é? Ela não, a ira não deixa nós nos controlarmos, controlar nossa boca, controlar nossa língua. E eu vou te dizer uma coisa, meu amigo, ela é tão perigosa, a ira, que ela chega a levar à morte física. Tem pessoas que dão facada, tem pessoas que matam por conta de um momento de ira. E eu te garanto, meu amigo, a prisão tem muita gente lá porque não soube controlar um momento de ira estartado pelo momento de ofensa. E fica preso lá simplesmente porque não ouviu a voz de Deus, porque não deu legalidade à voz de Deus e não engoliu aquela ofensa, né? E aí o que aconteceu? Fez besteira, hoje está arrependido, às vezes tem que passar 2, 3 anos, 4 anos preso, quem sabe mais, por conta de um momentozinho de ira, que não valeu a pena. E nós temos a amargura. A ira você joga fora, entre aspas, mas nós temos também a amargura, que ela anda com você lado a lado e anda comigo lado a lado. Da ira, a gente consegue se livrar, entre aspas, mas a amargura ela anda conosco dia após dia, noite após noite, crescendo, 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 sem fim. As ofensas sempre virão, como diz a palavra, mas prepare-se para ela. E como nós podemos nos preparar para a ofensa? Só tem uma forma de nos preparar para a ofensa: seguir o modelo de Jesus. Lá vem com essa história de novo, com essa história de Jesus. Não existe um modelo melhor para ser seguido do que ele. Gente, Jesus foi humilhado, mas ele não revidou, porque ele é amor. Ele sabia que ia ser traído, conviveu com o traidor, mas não
revidou, não fofocou, não falou mal, porque ele é amor. Ele foi pregado no madeiro, foi traspassado, foi para a cruz, pela minha vida, pela tua vida. Não teve culpa dos meus pecados, não teve culpa dos teus pecados, mas mesmo assim esteve ali. Por quê? Porque ele é amor. Eu sei que até a gente chegar à estatura de varão perfeito e conseguir ser tão maravilhoso como Jesus, quiçá um dia isso aconteça, né? Mas nós podemos, sim, melhorar a cada dia. E só tem como se nós quisermos ser amor, ser modelo de perdão, de misericórdia. Se não for assim, não tem como sermos diferentes. Como as ofensas virão? As ofensas virão através de um olhar frio, através do desprezo, através de uma palavra fria, ríspida, de comentários mentirosos, dispensáveis na nossa vida, através de injúria, através do julgamento das pessoas para conosco, que nós não tivemos a intenção muitas vezes, mas elas acreditam que nós tivemos a intenção. Através de quem elas podem vir? Gente, elas podem vir através de qualquer pessoa, mas infelizmente ou felizmente, porque nós trabalhamos o amor, né? Elas vêm mais através dos nossos familiares, através dos nossos maridos, das nossas esposas, através dos nossos filhos, através dos nossos amigos de trabalho, através daqueles que nós confiamos 100%, né? E através de alguém também que às vezes a gente vem no trânsito e dá uma cortada, faz uma curva mal dada, uma entrada mal dada, e a pessoa vem e lhe esculhamba, e isso também nos ofende, não é? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Independente da ofensa vir desejada, independente da ofensa vir de pessoas maliciosas ou de pessoas desavisadas, não importa, nós vamos ter que aprender a nos defender dela e não sermos esponjas dentro d'água que absorve tudo. Porque isso não é bom para mim, não é bom para você, não é bom para o nosso casamento, não é bom para o nosso convívio com os filhos, não é bom para o nosso convívio com os pais, com os namorados, com os amigos, não é bom para ninguém, para ninguém. A ofensa não edifica a vida de ninguém. Então vamos aprender a trabalhar com ela. Porque quando nós guardamos a ofensa, nós sujamos a nós mesmos, não é? Nós criamos danos na nossa alma. E nós ficamos presos. Nós ficamos totalmente presos à pessoa que nos ofendeu. Ou a pessoa que nós ofendemos. E nós criamos fortalezas enormes na nossa alma. Fortalezas que nos isolam de tudo e de todos. A ofensa ela pode ser consciente e pode ser inconsciente. Por falta de uma boa comunicação, as pessoas se ofendem e nós ofendemos as pessoas. Hoje, com a internet, acontece muito isso. A gente às vezes não pontua direito a mensagem e quem leu não lê da mesma forma que nós escrevemos. Eu já tive uma oportunidade dessa, foi uma oportunidade muito difícil para mim, porque eu escrevi algo para uma pessoa que eu amava muito e essa pessoa não absorveu da mesma forma que eu escrevi, né? Mas eu preferi não revidar, apenas orar e entregar para o Senhor, porque do meu coração o Senhor conhece e do coração dessa pessoa também o Senhor sabe como estava, sabe por que ela leu daquela forma, sabe como ela me enxerga, não é? E eu entendi, sabe, que eu tenho que ter mais cuidado com o que eu escrevo, eu tenho que ter mais cuidado com o que eu falo, como eu olho para as pessoas,
não é? Porque às vezes, gente, até porque nós esquecemos a data de um aniversário, e isso comigo acontece muito, porque eu não sou atenta com o aniversário de ninguém, porque, gente, eu não sei o dia de aniversário, ou o dia de aniversário de casamento, eu não sei, eu sou assim. Tá? Eu espero melhorar em Cristo se isso ofende as pessoas, mas eu não me lembro o dia do meu casamento. Meu esposo, graças a Deus, é como eu, então nem ele se ofende, nem eu me ofendo, né? Eu me lembro até que um dia eu dando aula para Camila de personal e ela disse: ai, tia Vê, hoje é teu aniversário. Aí eu: ah, é mesmo, amiga? Hoje é dia 6 de setembro, é meu aniversário. Tu não lembrava, tia Vê? Não lembrava. Eu não lembrava. Né? Então, se eu não lembro do teu aniversário, não é porque eu tenha maldade, não é porque eu realmente não sou atenta para essas coisas. Mas você é atento e às vezes você acha que é porque eu não te amo, mas eu te amo, entendeu? E às vezes porque as pessoas estão conversando conosco e elas desejam atenção, a nossa atenção. Isso acontece muito com pastores. E às vezes eles estão atentos a outras coisas e vai passando alguém, eles têm que falar, então a pessoa acha que é porque eles não estão tendo atenção com elas, e não é assim, né? Mas nós precisamos vigiar e sermos mais atentos e lidar com as pessoas também mais de acordo com as suas necessidades, não é? Não é querer suprir a necessidade do mundo, mas é querer sermos mais agradáveis para as pessoas que nós amamos, não é? Casais separados causam muita ofensa um ao outro e causam ofensas e déficit psicológico nos filhos. Então, cuidado, casais que se separam, com o que dizem para o filho, com o que dizem um para o outro, porque isso é muito importante, não é saudável. Se quer separar, mesmo que não seja o ideal se separar, mas que queira se separar, então, por favor, cuidado com o que você diz para os seus filhos com relação ao seu marido, com relação com a sua esposa, e para com o que você comenta com as pessoas, não é? Eu queria falar um pouco de uma coisa que eu acho muito interessante, que é o mandamento que Deus deu para nós. Deus nos disse para amar o próximo como a nós mesmos. Por que será que Deus falou isso, gente? Por que Deus mandou amar o próximo como a nós mesmos? Será que não é porque conosco nós somos pacientes? Será que não é porque eu escondo, eu não saio, não é esconder, eu não saio proliferando, espalhando os meus defeitos? Será que não é porque eu tenho muito mais amor mesmo de lidar com os meus problemas? Então, se eu amar o próximo como eu amo a mim mesmo, será que eu não vou ter mais paciência com o próximo da mesma forma que eu tenho paciência comigo? Será que não é porque eu vou esconder mais os meus defeitos? Não é esconder de não ser tratado, mas de não sair falando dos meus defeitos, da mesma forma que eu deveria fazer com o próximo, se eu amasse como eu amo a mim mesma? Será que se eu amasse muito mais, se eu amasse o próximo como eu amo a mim mesmo, eu não justificaria os problemas do próximo, os defeitos, os pecados, entre aspas? Porque eu não saio dizendo por aí as coisas que eu tenho que aprimorar, as coisas que eu errei. Então, se eu amasse ao próximo como eu amo a mim mesmo, será que eu não trataria o próximo diferente? Eu penso que sim, sabe? Eu penso que eu teria muito mais paciência com ele. Eu penso que eu enxergaria ele de outra forma. Porque eu não me enxergo como eu sou. Ainda não, mas é uma busca. Eu tenho orado muito, eu tenho pedido muito: Senhor, me mostra a minha identidade, Senhor, como Tu me enxerga, quais são os meus defeitos, onde eu devo mudar, onde eu devo me tornar uma pessoa melhor. E eu te garanto que Ele mostra, não é?
Ele mostra. E é como o bispo diz, o bispo Renato Chaves, que é o meu bispo hoje, ele diz o seguinte: se nós fizermos a nossa família nos seguir, todo mundo te seguirá. A autoridade não é imposta, ela é conquistada. Não adianta você ficar dizendo: eu sou o teu chefe, eu sou o teu pai, eu sou o teu pastor. Me chame de pastor, me chame de chefe, me chame de senhor. Você tem que conquistar isso. As pessoas te nomeiam. As pessoas te honram porque você é para elas isso, porque você representa isso para elas. É uma conquista, não é uma cobrança, né? E eu observando também na Bíblia a respeito de amor, eu vi que o Senhor, em momento nenhum, manda você gostar. Ele sempre manda você amar. Por que Ele manda você amar? Gente, porque quando você só gosta, a pessoa pisa na bola 1, 2, 3 vezes com você, você, deleta logo ela do Facebook. Ah, quero mais saber de fulano, não. Mas o amor, não. Quem ama, suporta. Porque o amor é benigno. O amor é paciente. Por isso você não deve casar com quem você gosta. Você deve casar com quem você ama. Eu estou com meu esposo desde os meus 15 anos de idade. Eu tenho 43. Se o amor não suportasse, nós não estaríamos juntos. Porque nós passamos por muitas dificuldades durante todos esses anos. Inclusive, eu o ofendi muitas vezes e ele me ofendeu muitas vezes. Mas amar é uma decisão. E o perdão tem que andar lado a lado com a ofensa e com o amor. E eu estava vendo aqui em Coríntios 1 Coríntios 13:1, que fala do amor. Veja só. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injúria, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E eu queria falar aqui para vocês do que é perfeito. O que é perfeito é Jesus. E quando Ele está dentro de nós, quando o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, e nós caminhamos com Jesus e em Jesus, Ele é o que é perfeito, aí então o que é imperfeito será aniquilado. E nós vamos saber lidar com essas situações. E aí nós vamos começar a ser maduros na fé. E quando nós somos maduros, nós lidamos diferente.
com as situações. Nós aprendemos a lidar da melhor forma possível com ela, para magoar menos as pessoas e sair menos magoados. Eu queria falar aqui sobre Provérbios 18:19, que diz: o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Por quê? Porque quando nós nos ofendemos, gente, nós criamos fortalezas em nossa alma. Eu já vi muitas pessoas dizendo que tiveram problemas com amigos e que não tiveram mais amigos. Pessoas que tiveram problemas com seu cônjuge e não quiseram mais casar de jeito nenhum. Se envolver emocional de jeito nenhum com outra pessoa. Pessoas que tiveram problemas com liderança e nunca mais quiseram se congregar. Né? São fortalezas da alma que, com a desculpa de que é uma proteção, acaba por criar problemas muito mais sérios em nossas vidas. Porque a ofensa nos isola. E pessoas isoladas são em potenciais fracassados. Não tem como vivermos sozinhos. Nós nascemos para viver em comunidade, em sociedade. Então, quando nós nos isolamos, nós nos tornamos objetos de fracasso. Nós acabamos fracassando em algumas áreas. Tem uma outra coisa que eu achei interessante, que é o seguinte: o que fazer para não ficar preso à ofensa? Primeiro, reconheça a ofensa. A ofensa ela pode vir de forma sorrateira e de forma imediata. Muitas vezes acontece, isso já aconteceu comigo, da pessoa falar alguma coisa e eu nem me tocar. Depois, quando eu chego em casa, é que eu venho me, pensar, eu digo, rapaz, tô ficando abestada mesmo, como é que pode? Fulano falou assim comigo, eu não respondi nada. Aconteceu muitas vezes isso e acabei me ofendendo e guardando pra mim. E a outra forma é a ofensa imediata. Assim que a pessoa fala, a gente se sente ofendido, né? Mas muitas vezes nós não entregamos ela a Cristo, nós não entregamos ela a Deus, que é quem merece, aliás, a quem merece não, é a quem disse que é o nosso defensor, né? Então, depois que você reconhece que foi ofendido, você tem que começar a trabalhar na sua vida para que essa ofensa vá embora, porque senão vai virar uma guerra entre o ofensor e o ofendido, aliás, entre o ofendido e o ofensor. E é uma guerra muitas vezes oculta, mas daqui a pouco você não quer mais estar no mesmo ambiente que ele. Você não acredita mais em nada que ele falou. E isso não é bom. Isso não é bom para o teu espírito, não é bom para o meu espírito. E eu vi uma história que eu achei muito interessante, que fala de como lidar, assim, de como a gente lida com a ofensa, que é a história do pato. Diz que o pato, quando entra na água, ele só molha as penas de fora e as penas mais profundas elas não ficam molhadas, né? E assim que o pato sai da água, ele se sacoleja e a água vai embora, né? E ele fica logo seco. E nós podemos fazer um paralelo com o óleo do Divino Espírito Santo. Esse óleo, ele é capaz de nos isolar um pouco da ofensa. Como assim, Verusca? Quando nós estamos andando de forma espiritual, não de forma tão carnal, que nós deixamos o óleo do Espírito Santo, a unção dele nos capacitar, esse óleo ele passa a ser como um isolante para nós. E aí nós reconhecemos a ofensa e nós liberamos o perdão
e nós oramos pelo aquele que nos ofendeu. Não é fácil, mas também não é impossível. Porque é como se fosse uma panela de teflon, né? E quando tá lá a sujeira na panela de teflon, a gente passa assim a bucha e sai toda aquela coisa que ficou na panela, né? E a oração vai servir como essa bucha para limpar, para tirar a sujeira, né? E quando é feita essa lavagem através do Espírito Santo, através da oração, do perdão e da oração, as ofensas vão embora, não ficam. E eu te garanto que não ficam, porque eu já estou aprendendo a viver nesse nível de entendimento. E eu vi também uma história que eu achei interessante de um pai que o filho chega da escola muito chateado porque o amiguinho tratou ele mal, né? E o pai disse: foi, filho? Ele disse: pai, me deu vontade de matar esse menino, me deu vontade de esculhambar ele. Aí o pai dele disse: filho, pois vamos ali no quintal. E ele pendurou uma blusa no varal e disse: filho, tem esses pedaços de carvão aqui, tu faz o seguinte, tu joga no teu amigo, faz de conta que ele é teu amigo, tu fala o que tu quiser falar pra ele, não é? E quando tu terminar, que tu tiver mais calma, aí tu me avisa. E o menino fez isso. Quando terminou, ele disse: pronto, pai, que alívio, tô leve. Aí o pai disse: filho, você tá leve? Então vamos fazer o seguinte, vamos lá no espelho. E quando a criança se olhou no espelho, ele disse: filho, como você está se sentindo agora? Ele disse: eu tô leve. E como você está agora fisicamente? Pai, tô todo sujo, olha, meu rosto tá sujo, minhas mãos estão sujas, minha blusa tá suja. E o seu coleguinha que tá lá no quintal, tá como? Tá sujo também. Então, filho, a ofensa não faz mal, não faz bem, nem a quem ofendeu e nem a quem foi ofendido, né? O revidar nada mais é do que ofender o outro também, né? Não vamos esquecer disso, né? Porque existem outras formas de revidar, né? O revidar com palavras assim, você tá completando o kit de ofensa pro outro, né? Só tem uma forma de não levar desaforo para casa. Eu me lembro que a minha avó dizia assim: fulano não leva desaforo pra casa. Ela dizia muito isso comigo: essa menina é danada, não leva desaforo pra casa. Era a cara dela. Mas tem uma forma, uma única forma de não levar desaforo pra casa: é entregando para Deus, que é o nosso defensor. E quando você quiser revidar, que não seja com palavras torpes, baixas, com gestos obscenos, que não te levam a nada. Só tem uma forma de você revidar, com palavras ou com gestos: é com a gentileza. Gente, eu creio que não existe pior coisa para quem ofendeu é ser bem tratado pelo ofendido. Aí desbanca qualquer um. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que a palavra mansa desvia o furor. É isso que ela diz. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se não agirmos assim, caminharemos amarrados ao ofensor. Quando resolvermos verdadeiramente andar em Cristo, como modelo de amor, de perdão, as camadas sujas da ofensa não conseguirão grudar em nós, elas sairão. A maturidade em Cristo, gente, e a vida em intimidade com Ele, o não só aprender dele, mas diariamente com Ele, tatua em nós o fruto do Espírito, que funciona em nossas vidas como o teflon de uma panela. Em Mateus 5,43 diz: vocês ouviram o que foi dito: amai o seu próximo e odeie o seu inimigo. Não, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem.
Em Marcos 11:25, vemos: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Olha só, gente. E o que tem de mais ser ofendido? Ainda tem gente que acha assim. Mas eu gosto de dizer, o que é que tem de mais ser ofendido? A ofensa tira a tua paz. Quando progride, a ofensa cria doenças psicossomáticas. Viramos fantoches e lidamos com as pessoas de acordo com o nosso humor. Para a ofensa, nós temos o controle de revidar ou não, mas para o dano que ela exerce na nossa alma, nós não temos o controle. Que danos são esses, Berusca? Eu não consigo entender que danos são esses, pois eu vou te dizer. Fica ligado aí, ó. Nós ficamos remoendo com todos os detalhes, porque tem gente que é assim, né? Com todos os detalhes. E toda vida que nós relembramos, nós nos emocionamos e nós nos magoamos e alimentamos ódio em nosso coração. O dano produz perda do sono, irritabilidade, falta de humor e estresse. Nós ficamos amarrados ao passado e muitas vezes não conseguimos caminhar para o futuro. Existem pessoas em todo canto do mundo ofendidas. No nosso trabalho, na nossa casa, dentro da igreja, ministrando a palavra, no púlpito, aconselhando. E muitas vezes aconselhamos de acordo com o que tem guardado dentro de nós, as ofensas, os recalques. Só tem um jeito para isso, gente, é orar e pedir a Deus força para nos livrar das ofensas. Só tem um jeito, gente, é pedir a Deus que nos mostre aonde nós fomos ofendidos e a quem nós ofendemos. Não adianta, eu ofendi já muita gente, você já ofendeu muita gente, eu já fui ofendida por muita gente, você já foi ofendido por muita gente. Nós só temos que buscar o poder de Deus na nossa vida para nos mostrar a quem devemos pedir perdão e a quem devemos perdoar, liberar para a sua caminhada. Olha, gente, o espírito crítico faz parte do inimigo, não faz parte de Deus. O Espírito de Deus é ajudador. A exortação de Deus, ela causa transformação. Ela não causa remorso. Remorso causa a acusação de culpa do inimigo na nossa vida. A exortação de Deus, ela vem de mãos dadas com amor. E ela gera desejo de transformação, verdadeiro arrependimento em nossas vidas. E quantas pessoas nós já ofendemos e já foram ofendidas por nós? Vamos tirar esse ano para uma reflexão, final de ano para uma reflexão, de vivermos diferente, de tentarmos fazer o mundo diferente. Como nós podemos reconhecer uma pessoa amargurada? Geralmente são muito críticas, mal-humoradas, não elogiam e são inseguras. Importante, não absorver e nem se deixar influenciar por lixos de vidas, e é um exercício constante do cristianismo para isso precisamos mudar o nosso jeito de ouvir e de dar importância às coisas. Que horrível, né? Eu lendo esse negócio agora, desculpem, mas eu vou ler de novo. Não absorver e nem se deixar influenciar por lixos de vidas é um exercício constante do cristianismo. E para isso precisamos mudar o nosso jeito de ouvir e de dar importância às coisas. Precisamos parar de dar importância às coisas pequenas. Precisamos começar a nos focar nas coisas maiores
com relação a quem nos ofende. Porém, com relação a nós, precisamos dar atenção às coisas pequenas. Como assim, Verusca? A valorizar as coisas, as pessoas, valorizar mais as pessoas, a ter mais zelo com as pessoas, né? Por que nos ofendemos com tanta facilidade? Por conta do nosso orgulho, por conta da nossa insegurança, dos nossos complexos e dos nossos recalques. Use como exercício diário não alimentar maus pensamentos, porque eles te levam à derrota. Em Filipenses 4:8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Muitas pessoas são amargas e infelizes por aceitarem ofensas. Não perca tempo com coisas doentias e maliciosas. Gentileza atrai felicidade. A pior coisa que tem para o ofensor, como eu havia dito, é ser bem tratado por quem ele ofendeu. Em 1 Tessalonicenses 5,15 diz: vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Nossos inimigos, como diz o bispo Renato, para falar mal de nós, vou te contar um segredo, precisam mentir. Nós precisamos andar numa linha tão reta de amor, de sinceridade, de honestidade. Nós precisamos estar tão em Cristo que para eles falarem mal de nós vão precisar mentir. Nós precisamos procurar ser irrepreensíveis. E assim, transforme o mundo para melhor. Tem um ditado que diz: eu não levo desaforo para casa. Não leve mesmo. Entregue nas mãos de Deus, que isso vai fazer uma grande diferença. Olha, gente, Deus diz que Ele é o nosso defensor. Você sabe por que Ele diz que Ele é o nosso defensor? Porque Ele é tão bom e tão maravilhoso que Ele não quer nos ver pecando e julgando. E Ele sabe de todas as coisas, sabe do meu coração, sabe do seu coração. E Ele diz que a defesa vem dEle. Então vamos entregar para Ele. Deixa Ele nos defender. Não se vingue. Quando alguém me ofende, ofende a Deus. Essa passagem da ofensa está lá em Números 5, que diz que a vingança é de Deus. Gente, mentir, levantar falso testemunho, fofocar, tenha certeza de uma coisa: tudo isso entristece o Espírito Santo. Mas eu só estou falando a verdade. Eu só falei o que aconteceu. Entristece o Espírito Santo. Denegrir a imagem das pessoas entristece o Espírito Santo. Em Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para a redenção. Como agir em caso de ofensas? Perdoe. O perdão anda de mãos dadas com a ofensa. Eu vejo no Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É muito fácil orar, mas vamos praticar. O ato de perdoar tira a amargura e alegra o coração de Deus. Tira a nossa amargura e alegra o coração de Deus. Não finja que nada aconteceu, não é esse o propósito.
Você reconhece que aconteceu. Libera o perdão mesmo sem sentir, porque é atitude. E ora. E pede para Deus trabalhar na sua vida e trabalhar na vida do outro. Tenha domínio próprio. Segura a onda. Trava a língua. Deus, põe um freio na minha língua e um cadeado na minha boca. O problema não é o que você sente, mas o que você irá fazer com o seu sentimento. Se for confrontar, se precisar confrontar a injúria, a mentira, a fofoca, você precisa estar com seu coração limpo. Você precisa estar leve, para que não gerem outras ofensas. Gente, nós somos modelos de administradores de ofensa para os nossos filhos, para os nossos empregados, para os nossos amigos, para aqueles que nos rodeiam. Se eu lido mal com a ofensa, Vitor, Raíssa e Vitória vão lidar mal com a ofensa. Mas se eu lido bem com ela, eu vou estar criando meninos, meninas de Deus que vão saber lidar muito bem com a ofensa. E isso é bom para eles. Não vão guardar lixo dos outros dentro deles, junto já com os deles. Não vai ter acúmulo. Inimizade, contenda, intriga, não é da parte de Deus. Você pode até não caminhar mais com aquela pessoa. Mas, gente, não precisa ficar falando mal, né? Não precisa ficar ofendendo. Deus pegou para ele as tuas ofensas, dizendo que a vingança é dele, porque ele quer te ver caminhando livre, sem pecados, sem pesos nos ombros. Porque o pecado te bota para baixo. O diabo te induz ao pecado, te critica e te descarta. Deus cuida de ti, te defende, mostra os teus erros, te dá a solução para sair dele. Deus não tem um espírito crítico, como eu já falei. Deus tem um espírito